Olha, as ações do Banco do Brasil seguem em queda livre, elas não param de cair. E grandes bancos já enxergam o pior resultado da década na rentabilidade da empresa. E aí muitos se perguntam, será que chegou a hora de vender Banco do Brasil? Será que vai cair ainda mais? Vai chegar a 19, 18, 17, 16 reais por ação? E o que a gente está fazendo aqui no Clube do Valor nesse cenário? Se você tem essas dúvidas, esse vídeo é pra ti e presta muita atenção no que o Filipão vai falar agora. Boa, vamos lá. Já não é segredo para ninguém que os resultados do Banco do Brasil deram uma piorada muito forte no começo desse ano. Foi isso que fez a cotação cair, como a gente mostrou na introdução. E as razões para a queda foram três principais. A primeira delas foi a inadimplência do setor agro, que bateu mais de 4%, se a gente for olhar para o resultado de 30 dias, como mostra essa imagem que está na tela. Além disso, uma nova regulação chamada 4966, lançada pelo CMN, atrapalhou demais, causando um buraco, entre aspas, de R$1 bilhão no resultado do Banco do Brasil. E aí, para aumentar ainda mais o impacto, a gente tá vendo a Selic num patamar muito alto, um dos mais altos dos últimos 20 anos. E por incrível que pareça, isso está custando muito dinheiro pro banco, uma vez que os custos do banco estão atrelados à Selic, ou seja, subiram. E na outra ponta, boa parte da receita do banco tá atrelada a empréstimos que eles fizeram alguns anos atrás numa taxa pré-fixada. Ou seja, o resumo da ópera, ele tem uma parte da receita que paga menos juros e boa parte dos custos atrelados à Selic pagando mais alto nesse momento. Esse descasamento atrapalhou a receita. E aí é justamente por causa disso que as narrativas pioraram. Recentemente, a cotação do Banco do Brasil chegou no menor patamar desde 2023, que a gente não via um preço desse. E aí é aqui que tem grandes bancos, como o Goldman Sachs, que está comentando ali que o Banco do Brasil vai ter a pior rentabilidade medida pelo ROI em quase uma década no segundo TRI de 2025. E boa parte disso, segundo o posicionamento do banco ali, seria por uma expansão ainda para acontecer na inadimplência do setor agro, como a gente vem falando. E a gente comentou isso aqui no canal, uma das possibilidades para os próximos meses no Banco do Brasil é realmente o setor agro continuar tendo margens pressionadas, não pagando o que devem para o Banco do Brasil e o resultado do banco continuar vindo ruim. E aí, se essa projeção se concretizar, o Banco do Brasil deve ter o menor retorno ROI, retorno sobre patrimônio líquido, dos últimos 9 anos. E a expectativa é que esse ROI caia para cerca de 11%, o que já é bem distante do que foi registrado no primeiro TRI, de mais de 16, e menor ainda do que os 21 que a gente viu em 2024. E aí, se a gente vai olhar para a trajetória do ROI de forma histórica aqui no Banco do Brasil, a gente já vê ele batendo menos de 12% nesse momento. E essa métrica aqui é uma das mais faladas no Banco do Brasil. Para deixar todo mundo na mesma página, o ROI significa Return on Equity, que basicamente mede o lucro líquido de uma empresa comparado com o patrimônio líquido daquela empresa. Em uma interpretação mais simplista do mercado financeiro, basicamente é a rentabilidade do capital dos sócios. Quanto que você tem de retorno por investir naquela empresa. E essa daqui é uma das medidas mais importantes na hora de você comparar banco contra banco. Nesse momento a gente já vê o Banco Itaú, por exemplo, e até o BTG Pactual passando o ROI do Banco do Brasil em cerca de 20, enquanto que o Bradesco tá ali no mesmo patamar e o Santander chegando em 16. E aí vamos fazer uma analogia para você entender como é que isso aqui é tão importante. Imagina agora que você tem dois grandes amigos, os dois viraram empreendedores. Cada um deles abriu uma padaria, uma em cada canto da sua cidade. E aí, depois de um ano que o negócio realmente começou a rodar para cada um deles, vocês saíram, os três, numa sexta-feira à noite para tomar uma cerveja. E aí, conversa vai, conversa vem. Um dos seus amigos falou que tá lucrando R$100 mil por ano com a padaria dele. E aí, por coincidência, o outro amigo falou que, eita, eu também. O meu lucro foi de exatamente R$100 mil no último ano. Ou seja, o lucro das duas padarias foi igual. Só que a história não para por aí. Enquanto o empreendedor da primeira padaria precisou de R$500 mil em investimentos para abrir a padaria, para contratar funcionário, para comprar equipamento, para alugar o ponto dele. E com isso, ter R$100 mil de lucro, o segundo empreendedor, dono da outra padaria, precisou de R$1 milhão para abrir o negócio dele, o dobro do que o primeiro cara. Ora, existe uma diferença gigantesca entre esses dois investidores. Enquanto que o ROI do primeiro é de 20%, já que ele teve R$100 mil de lucro em cima de 500 mil investido, o ROI do segundo é de 10%, já que ele precisou investir o dobro para tirar os mesmos R$100 mil de lucro. Ou seja, visto isso, é óbvio que na hora de você se tornar acionista, investidor de uma empresa, a rentabilidade do seu capital vai acabar atraindo os olhos dos investidores. E é por isso que o ROI é uma das principais métricas para comparar banco com banco. Beleza, então a expectativa de queda no ROI está acontecendo ali para o Banco do Brasil, mas não é só isso. O Goldman Sachs fala ainda que a expectativa é que o lucro líquido vá para casa dos 5 bilhões, uma queda de 32% frente ao primeiro trimestre. E aí aqui a gente olha para isso e pensa, poxa, será que então a cotação vai cair ainda mais quando o lucro do banco cair? Porque afinal de contas, no primeiro TRI, a queda que a gente viu naquele momento foi de 20% no lucro líquido. E a cotação respondeu caindo 27% desde então. Ora, então se o lucro vai cair mais, agora que a cotação vai bater 18, 15, 12 reais mesmo. Só que aqui que entra um ponto interessante do mercado financeiro. Muito provavelmente não vai
não vai cair tanto assim, não. A gente precisa lembrar que as cotações, elas funcionam sempre com a expectativa do que é que a média do mercado acha que vai acontecer. No momento em que esse novo cenário, em que a maioria das pessoas acha que o lucro do Banco do Brasil vai continuar caindo mesmo, isso passa a se tornar o cenário base. E aí o preço atual de mercado considera cada vez mais esse cenário como realidade. Na hora que ele chegar e acontecer, o mercado não está mais surpreso com nada e não tem uma queda mais tão forte. Ah, Felipe, quer dizer que então ele não pode cair para 16, 15 reais? Pode, tudo pode, é claro que pode. Inclusive o próprio Goldman Sachs fala aqui que no curto prazo eles veem espaço para desvalorização das ações. Então realmente as perspectivas não são boas para os números do Banco do Brasil e tem várias outras pessoas falando sobre isso. Eu escolhi só o Goldman Sachs como um exemplo aqui. Mas já saiu no site da XP a estimativa das perspectivas revisando a ação para baixo. O mercado como um todo já está esperando um resultado muito ruim no segundo tri, esse já é o cenário base. O próprio Banco Safra comentando que espera uma queda de 51% no lucro do segundo trimestre. E aí eu pergunto para vocês aqui que estão assistindo esse vídeo, vocês estão mais pessimistas ou mais otimistas com o que vem pela frente para o Banco do Brasil? Porque algum de vocês aqui no nosso YouTube acha que é hora de esperar mesmo, não é hora de comprar pesado não. Como é o caso do Vanderlei. O momento não é de vender, mas ficar em espera após os dividendos. Se cair mais e chegar aos 19, aí compra. Ou o Antônio aqui, não sei por que comprar Banco do Brasil se tem Itaú ou Bradesco numa situação bem melhor. Já tem várias outras pessoas enxergando compra aqui. Como o Blind Spot falou, tô tão feliz em poder comprar mais barato, parece um sonho. Ou o Josimar que disse, eu estava esperando esse momento para comprar mais Banco do Brasil. Dito tudo isso, eu quero te mostrar a partir de agora por que a nossa estratégia de dividendos aqui do Clube do Valor continua enxergando compra pesado para o Banco do Brasil. E eu já te adianto, não é porque a gente acha ela uma ótima empresa, muito menos porque a gente estava esperando cair para comprar mais. Existem razões muito claras para essa tomada de decisão. Afinal de contas, depois de quase uma década atendendo clientes de patrimônio mais alto aqui no Brasil, a gente entendeu que a melhor forma de alcançar a liberdade financeira é investindo de forma 100% racional. E sinceramente, se a gente parar para pensar, daqui até a sua liberdade financeira, a tua aposentadoria, várias coisas vão acontecer com a economia, com o Banco do Brasil, ele vai para cima, vai para baixo, vai ter crise, vai ter momento de subida. A única coisa que se mantém é a tua estratégia, como é que você se comporta frente ao mercado em cada um desses momentos. Quanto mais racional você for, melhor. E é exatamente isso que embasa a nossa filosofia de investimentos aqui no Clube do Valor. É assim que a gente ajuda a investir mais de 4 bilhões de reais de todos os nossos clientes de consultoria e gestão. Então, se você tem mais de 250 mil reais em investimento e quer essa tranquilidade de conseguir dormir bem à noite, sabendo que você está tomando a decisão correta para os seus investimentos, sem emocional, sem cair em narrativas nem em notícias sensacionalistas. Nesse caso, eu te convido para apontar o teu celular para o QR Code que vai aparecer aqui na tela e mandar uma mensagem direto para um dos nossos planejadores financeiros aqui do Clube do Valor. A única coisa que você precisa fazer é digitar a palavra planejamento financeiro. E nessa conversa a gente vai te mostrar exatamente como é que a gente pode te ajudar a investir cada vez melhor, com base em estratégias que já funcionam há muitas décadas. Tem um link aqui embaixo para você mandar uma mensagem no nosso WhatsApp também. Pô, beleza, agora eu preciso te mostrar por que a gente tá olhando para o Banco do Brasil com carinho quando pensa em dividendos. E para te responder isso, eu preciso te mostrar o que a gente olha numa ação de dividendos. Essa ação ela precisa respeitar alguns critérios claros e perceba, todos eles racionais. Matemáticos, não tem como ser mais ou menos. Ou ela é ou ela não é. Ah, Felipe, então tu prefere olhar para esses critérios quando olha para ações de dividendos? Porque eu não vi o ROI ali, por exemplo, que a gente falou. E na verdade não é que a gente prefira. Estou incansavelmente todas as variações que você podem imaginar e filtros específicos para ações de dividendos aqui no Brasil. E esse conjunto de critérios aqui que forma a estratégia máquina de dividendos foi o que teve melhor performance entre todos. Quando a gente compara ele com o índice Bovespa, nos últimos 13 anos a gente viu uma rentabilidade de 3 vezes mais o que o índice Bovespa entregou. Beleza, então vamos pegar esses critérios e olhar para o Banco do Brasil agora. A liquidez média diária das ações está em mais de 500 milhões, é muito acima de 3, então esse critério está resolvido. Já o lucro do primeiro trimestre, que é o último que a gente tem resultados, foi de 7 bilhões de reais, apesar de ter sido menor do que o ano passado, ainda assim foi positivo. Quando a gente olha para o lucro líquido fechado dos últimos anos, a gente vê uma trajetória ascendente nos últimos 3 anos aqui do Banco do Brasil. 2024 foi lucro líquido recorde para a empresa, esse gráfico não está correto. E é claro, o Banco do Brasil está com uma média muito alta de dividend yield nos últimos 3 anos, colocando ela facilmente entre as 10 maiores pagadoras de dividendos da Bolsa. E muito provavelmente ela vai permanecer na estratégia nos próximos meses. E novamente, não é porque a gente gosta da empresa, porque a gente prefere que ela fique na estratégia. No momento em que ela não respeitar mais os critérios de uma estratégia racional como essa, ela vai simplesmente sair. Só que pensa comigo, o que é que faria uma estratégia como essa não investir mais no Banco do Brasil? Ora, ela precisaria dar um prejuízo no próximo
próximo trimestre, o que sinceramente é muito improvável, uma vez que o último prejuízo que o Banco do Brasil teve foi em 1996. Outra possibilidade seria ela quebrar a sequência de lucros crescentes nos últimos 3 anos. Se ela fechar 2025 com um lucro menor do que 2024, por exemplo, que pode acontecer, nesse cenário, o Banco do Brasil sairia. Mas esse critério só pode acontecer no ano que vem. Um outro cenário seria o dividendo distribuído pelo Banco do Brasil cair demais nos próximos meses, a ponto do dividend yield médio dele baixar muito. O que, sinceramente, também não é tão provável assim. Afinal de contas, a métrica do dividend yield ela é calculada pelo provento por ação, ou seja, quanto de dividendo a empresa pagou, dividido pela cotação atual daquela empresa. E como a cotação caiu demais nos últimos períodos, a maior chance é do dividend yield ficar mais alto, já que quando a empresa distribui R$1 de dividendos, por exemplo, a uma cotação de R$20, o dividend yield é muito maior do que quando ela distribuía o mesmo R$1 para uma cotação aproximada de R$30. Então sim, para quem está entrando numa estratégia como essa agora, o Banco do Brasil entraria e até que algum fator mude, ela permanece. E eu estou te mostrando aqui a única forma possível de você acelerar a tua liberdade financeira sempre sabendo o que é que você tem que comprar para sua carteira. Inclusive, se você chegou até aqui e ainda não alcançou o teu primeiro R$1 milhão em investimento, mas mesmo assim você quer ter uma estratégia blindada contra ruídos políticos do Brasil, contra crises no Banco do Brasil ou notícias sensacionalistas no mercado, eu preciso te dizer que a gente ainda tem algumas vagas para o evento Plano do Primeiro Milhão, uma aula totalmente gratuita onde o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador do Clube do Valor, vai te mostrar 3 passos simples e sem correr riscos desnecessários de como você pode acelerar a conquista do teu primeiro R$1 milhão. Para você participar é só clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Dito tudo isso, eu te mostrei o que é que está acontecendo com o Banco do Brasil, o que é que a gente está enxergando dele. Agora me conta aqui embaixo nos comentários o que é que você achou desse conteúdo. Teve alguma coisa aqui nova que fez sentido para você? Eu quero saber, quero ouvir vocês. E para que você continue assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro aqui bem similar a esse. E eu vou estar te esperando no próximo vídeo.